Boa noite, senhores técnicos de taekwondo, mestres, professores, tá? Presidentes de federação e etc. Tá? Para quem não me conhece, meu nome é Fábio, tá? Eu sou o mestre Fábio Costa, né? E alguns sabem que eu atuei no Campeonato Pan-Americano, né? Nesse último final de semana, que é o Pan-Americano Júnior, tá? Para os meus atletas Luiz Felipe e Suzana, através de uma liminar. Tá? E o motivo pelo qual estou fazendo esse vídeo é poder explicar aos senhores, né, o porquê que eu fiz uma liminar, por que eu fui atrás dos meus direitos, né, e por que eu estive no Pan-Americano. Tá? Eu fiz algumas anotações e eu achei interessante passar para todos. Tá? Então eu vou falar sobre algumas e depois eu vou fazer alguns comentários a respeito, certo? Pois bem, primeiro eu quero falar sobre a eleição da CBTKD, né? Que elegeu o atual presidente. Para quem não sabe, eu sou presidente da Federação de Mato Grosso do Sul e na época, como interventor, eu participei da eleição e votei no mestre Yojun. Tá? Eu não votei no caso do Júnior Maciel. E a partir daí, eu passei por uma série de problemas e retaliações, né, durante esse processo. Eles inclusive constam num processo, né, no qual eu posso, caso alguém queira ver, eu posso enviar o número do processo aqui em Mato Grosso do Sul, né, as perseguições que eu sofri e sofro ainda por conta da gestão da Confederação Brasileira. Tá? Então, ah, falando assim, ah, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, né, aonde isso iniciou, foi no Campeonato Mundial Cadete de 2017 no Egito. Tá? Eu estive lá para participar, gostaria de atuar como técnico, não pude, tá? Mas assim, eu me relacionei muito bem com os técnicos que lá estavam, né? Agradeço até o carinho de todos, né, que foram solidários ao fato de eu ser o único técnico a estar lá e não poder atuar. Tá? E assim, o que me alegavam é que só poderiam haver 4 técnicos, né? E quando cheguei no evento, eu me deparei, né, com um número bem maior de técnicos de outros países. E daí comecei a questionar o fato disso estar acontecendo, né? Por que só estavam alegando que só poderiam 4, sendo que outros países tinham 5, 8, né? E tudo bem, aquilo passou, né? E eu comecei a ficar mais atento em relação ao que vinha acontecendo, tá? O segundo item que eu quero falar, daí logo no outro ano, teve o Campeonato Mundial na Tunísia, aonde eu classifiquei uma atleta, tá? E lá eles alegavam que só poderia haver 3 técnicos e anunciaram 3 técnicos até o dia da pesagem do evento, tá? No dia do evento anunciaram os resultados e para os resultados, né, do campeonato, e para surpresa de todos havia participação de mais técnicos do Brasil, tinham mais 2 técnicos participando, tá? Além do que, a minha atleta, ela sofreu muito nesse evento, né? Um dos técnicos acabou tratando ela muito mal, ela me alegou no dia da pesagem dela, né? Foi muito agressivo, ríspido com ela, e é uma garota, né? É uma criança que está indo para um campeonato, participou do evento, se dedicou, ganhou o Grand Slam e estava indo e passou por uma série de retaliações ali também. Não sei se por minha causa, não sei o que houve, tá? Mas não foi bom o tratamento que ocorreu com ela naquela ocasião, tá? Depois disso, né, nós participamos, eu estou lendo aqui, tá? Para ficar mais claro, né? E depois disso, né, nós tivemos uma dificuldade para participar do Grand Slam deste ano, tá? E vou fazer a leitura aqui, ó, dificuldade em participação no Grand Slam, onde no dia 30 de janeiro, a coordenadora técnica Natália Falavinha me ligou me dizendo que não seria possível a participação dos meus atletas devido às categorias que foram inscritos. Tá? No caso, o que ocorreu é que os meus atletas cresceram, né? No caso, a minha atleta Suzana
ela cresceu bastante, aumentou 2 categorias, acho que foi, né? E eles criaram uma portaria, né, que ela podia subir apenas uma categoria. E o meu outro atleta estava indo do cadete para o juvenil e eles, assim, delimitaram em que categoria eles deveriam se inscrever. Eu acabei não colocando na que estava lá, até porque eu não havia visto aquela portaria, tá? Uh, ela me perguntou, a Natália, se eu havia lido a portaria, né, que ela havia feito. Eu disse que eu nem sabia dessa normativa, perdão, eu falei portaria, tá, dessa normativa, e ela ainda destacou, né, que não tinha culpa de algumas federações serem desorganizadas. Tá? Essa normativa ela foi feita no início do ano, né? Então, assim, na época, nós focados ali nos treinamentos e na participação, nós tivemos essa surpresa, né? Então, assim, nessa data do dia 30 de janeiro, que era uma quarta-feira que antecedia a semana do evento, eu recebo uma informação de que meus atletas não vão poder participar do evento e começo a correr atrás do que precisa, né? Então, aqui, ó, no dia 31, insisti com ela e ela bateu em cima da normativa e que ela não poderia passar por cima do regulamento e alegou ter feito o mesmo com o Pará. Alegou ainda que só quem poderia reverter o quadro dessa forma era o presidente. Perguntei a norma que fundamenta a não participação dos meus atletas e ela me enviou uma imagem da portaria onde eu agradeci. Tá? No dia 2 de fevereiro, ainda no desespero, enviei uma mensagem solicitando que meus atletas fossem inscritos na categoria que ela havia estipulado. A Natália me disse que não poderia porque essa solicitação foi feita após o período de encerramento e ela não tinha permissão para fazer alterações assim. Aqui vi que com ela não conseguiria resolver o problema e a partir dali passei a pesquisar o estatuto da CBTKD e as portarias recém-criadas e fiquei no sábado e domingo, né, daquela semana estudando. Descobri diversas irregularidades da CBTKD, né, em impedir a participação dos meus atletas. Fiz uma carta destinada ao presidente da entidade e passei para o meu advogado, no qual eu já vinha comentado a respeito. O meu advogado procurou resolver sem a gente acionar a justiça ou outra coisa assim. Ele procurou entrar em contato, tá? E ele conseguiu resolver. Eu agradeço a ele muito, né, por ter conseguido resolver sem a gente precisar fazer mais nada, tá? Então, resolvido o problema, né, a gente começou a passar por outras situações, né? Então, assim, esse problema já estava resolvido. E agora, o que aconteceu? Eu classifiquei os 2 atletas que estavam sendo impedidos de participar do Grand Slam. Né? Para mim foi muito bom, porque nós chegamos através de muita dificuldade. Eu passei um final de semana tendo que estudar estatuto, regulamento, vi os meus direitos, vi os direitos dos meus atletas, vi que a CBTKD não tinha o porquê estar fazendo aquilo, né? Até porque ela não pode criar normativa para o ano vigente, ela tem que criar para o próximo, né? E olha lá que ela está fazendo para outros eventos agora que os senhores estão vendo. Tá? E voltei de lá com os 2 atletas classificados, né, para o Campeonato Pan-Americano desse ano. Tá? Após essa classificação, eu assisti o camping da Seleção Brasileira em Florianópolis e ao retornar para a minha cidade solicitei, após ter lido o regulamento do evento e descobrir que não havia limitação para técnicos, no dia 23 de abril, através de e-mail, minha participação no Pan-Americano como técnico dos meus atletas e me responsabilizei pelas despesas, ou seja, né, eu só estava querendo o que era meu de direito, eu classifiquei os atletas, tá? Não existe limitação de técnicos, isso aqui não é campeonato de futebol que tem que definir um técnico para uma equipe inteira, tá? Então não existe limitação e eu solicitei a CBTKD, na qual se negou, né, diversas vezes através do e-mail, e eu fui atrás, né, do que eu precisava. Conversei novamente com meu advogado, definimos por fazer uma liminar, né, porque a gente via ali que eu tinha total direito de estar participando, tá? E daí conseguimos, né, que fosse concedida a liminar, tá? Então, assim, após concedida a minha liminar, tive direito de atuar com os meus atletas no Campeonato Pan-Americano 2019. Tá? Então eu já estava com direito de estar lá atuando, que para mim foi muito bom, inclusive. O problema vem aí, tá?
Eu cheguei nos Estados Unidos na segunda-feira, tá? Que foi no dia 11 de junho, com um outro atleta meu, que é o Natan, para ir aclimatando e se adaptando, né? E fiquei aguardando a vinda da seleção brasileira, a delegação brasileira para o Pan-Americano, tá? Então, assim, a seleção, ela iria chegar no dia 14, ela chegou no dia 14, tá? E eu fiquei aguardando essa vinda, né? Desculpa, eles viriam no dia 12, dia 14 era a participação do meu atleta, tá? Então, assim, eles chegariam no dia 12 e eu fiquei aguardando a chegada deles para acompanhar o treino, uma vez que é importante, né? Eu passei 10 dias longe dos meus atletas e eu queria saber em que andamento estava o treinamento deles, tá? Então, no dia 12, fui visitar os meus atletas no hotel e assisti ao treino da seleção, no qual fui convidado pelo coordenador técnico, o Sr. Rodney, a me retirar. Tá? Então, eu queria ver esse andamento, né? Então, quando eu estava presente lá, eles fizeram um treino fechado no hotel, e eu cheguei para assistir, né? E o coordenador, ele virou para mim e falou, por gentileza, o treino da seleção brasileira é um treino fechado, então faz favor, né? Pediu para me retirar. Eu ainda, na hora de sair, eu pedi para que ele me enviasse, então, sobre um relatório sobre meus atletas, né, em que condições eles estavam. Tá? Ele falou que sim, para que eu fizesse o favor de me retirar. Eu me retirei, fiz até um vídeo depois lá, não publiquei, tá? Mas fiz um vídeo falando que eu tinha acabado de ser retirado do treino da seleção, né? E fiquei acompanhando, às vezes eu ia, visitava meus atletas no hall do hotel, tá? Para poder falar com eles e conversar, né? Depois, o dia do evento e resultados, tá? Eu fiquei muito chateado, né, com os resultados que eu obtive com esses dois atletas, porque eles passaram, como eu disse, 10 dias longe, ficaram modificando a maneira deles estarem lutando, ensinando uma outra maneira de se defender, outras coisas, né, e numa véspera de competição. Tá? Então, imagina a confusão que foi feita na cabeça desses atletas. Tá? E daí, até fiz um mini treino ali, né, para ver como é que eles estavam, tá? E vi certas diferenças, né, e isso acabou fluindo no dia do evento, na competição, onde eles não lutaram da mesma maneira. Eles não estavam nas mesmas condições. E o que me foi passado é que os atletas ficaram fazendo, durante a semana do evento, massagem e alongamento. Né? Então, assim, eles estavam até cansados, ofegantes no dia, não só eles, como eu vi outros atletas, né? E logo se vê ali o resultado geral da seleção brasileira, que com 18 atletas conseguiu apenas 2 ouros. Tá? Então a gente vê que foi uma coisa meio generalizada, tá? Onde um dos ouros foi através do técnico da atleta que pôde atuar, né, com ela e participar de todo o treinamento que vinha ocorrendo, né, acompanhar o que estava o andamento da sua atleta, e o outro foi uma grande surpresa, né, um garoto lá muito bom, inclusive, que estava acima da média, né, e acabou sendo campeão, assim como a menina, né? Então, assim, fiquei muito chateado porque a gente não pôde finalizar um trabalho que já vinha dando resultado, onde ganhamos o Grand Slam pela quarta vez, tá? E a gente não pôde dar um segmento, né? Tivemos essas intervenções que acabaram prejudicando no andamento, tá? O meu atleta Luiz acabou ficando em terceiro lugar e a minha outra atleta acabou perdendo para campeã da categoria na primeira luta, apesar de terem feito boas lutas na medida do possível, tá? Uma coisa que eu quero, assim, justifica isso que eu estou dizendo, tá? O fato do meu atleta que participou do Open no outro dia, que é o Natan, ele foi comigo na segunda-feira, nós passamos uma semana lá em Portland, tá? Ele participou de treinos todos os dias no ginásio, no local do evento, já foi se aclimatando, treinou forte todos os dias, tá? E no outro dia ele acabou sendo campeão do Pan-Americano Open. Eu consegui concluir o meu trabalho com esse atleta, tá? Ele acabou sendo campeão, né?
E, inclusive, acabou vencendo o campeão do fechado no dia anterior, na segunda luta. Então, isso prova que a gente vem fazendo um trabalho sério, consistente, né, e que dá resultado. Mas nós tivemos algumas intervenções que não permitiram que esse resultado viesse através dos meus atletas que disputaram o campeonato fechado. Tá? Então, o motivo pelo qual eu estou passando para os senhores o que aconteceu é mostrar que nós técnicos temos força, nós podemos lutar pelos nossos direitos, tá? E não se deixar levar pelo que dizem. Tá? Incentivo os senhores a correrem atrás de regulamentos. Eu fui atrás do regulamento do Pan-Americano e soube que era um direito meu participar. Tá? Então incentivo os senhores a fazer isso, tá? E que possamos ser mais unidos nessa hora. Eu vejo o grupo da ABTT, fico muito feliz ali com algumas postagens, vejo, né, que tem alguns técnicos se manifestando, brigando, começando a brigar por seus direitos, né, e isso na verdade é uma amostra do que é possível. Tá? Eu briguei pelos meus direitos e conquistei o direito de estar lá. Infelizmente eu não pude estar o tempo todo com os meus atletas e fui até convidado a me retirar de um treino. Mas eu já mostrei que aquela coisa que dizem que só pode participar 3, só pode participar 4 técnicos, não é verdade. Tá? Inclusive, eu pedi para a Confederação Brasileira uma relação dos técnicos que iam participar do Júnior e eram 3. E lá tinham 4 participando. Tá? Lá tinham 4. Então, os senhores podem ver que não é por aí. Vi um outro técnico lá da categoria cadete, né, querendo participar, e assim a confederação impedindo essa participação. Eu não entendo isso. Esse técnico ele só pode somar, ele só pode contribuir para a equipe do Brasil. Né? E uma vez que estamos nos responsabilizando, né, pelos nossos custos, né, de estar lá e contribuir, não isentando a confederação de qualquer tipo de ônus, quer dizer, qual o motivo? Qual o motivo disso? Nós só estamos querendo o que é nosso de direito. Tá? Eu vi que não existe um critério para a escolha dos técnicos, né? Eles não precisam apresentar um resultado para estar como técnico. Tá? Então, assim, por que não podemos atuar com os nossos atletas? É um direito nosso. Tá? Então, senhores técnicos, eu espero que todos entendam o motivo pelo qual tomei esse tipo de atitude. Tá? O meu objetivo não é perseguir ninguém, não é ir atrás de ninguém, eu só quero o que é meu por direito. Tá? Eu luto pelo que é meu por direito. Eu agradeço, tá, meu advogado Juliano, o presidente Carlos, que me ajudou muito nesse processo, e entre outros ali que somaram, né, durante tudo isso que aconteceu, além dos técnicos que me mandaram mensagens positivas, né, me parabenizaram pela atitude, e isso é um direito de todos nós. Tá? Agora está mais do que claro através dessa liminar, que é um direito de todos nós estarmos atuando com os nossos atletas. Esses eventos, eles não têm limitação de atletas. Evento com limitação de atletas é campeonato escolar e Olimpíada. Não tenho certeza se o Pan-Americano é também, talvez seja. Tá? Mas nada melhor do que o técnico do seu atleta com o atleta. Nada melhor. Ninguém conhece o atleta melhor do que ele e ninguém consegue fazer ele render melhor do que o técnico dele. Tá? Isso é mais do que claro. Uma vez que estamos indo para um campeonato fechado e a coisa vai ficando cada vez mais difícil, nós temos que estar o melhor preparados possível. E nada melhor do que o atleta estar com o seu próprio técnico. Tá? Ele vai chegar no seu limite lá naquele evento, como eu consegui no outro dia, tá? No Pan-Americano, no aberto. Tá? Que eu me dediquei, levei meu atleta, tá? Ele lutou comigo ali de técnico, participamos de todos os treinamentos juntos, fizemos tudo junto. Tá? Agradeço a seleção cadete, que não tem recurso para viajar. Tá? E a gente acaba vendo ali um monte de gente que não precisava estar lá, né? Com os custos da confederação. Quer dizer, é absurdo o que se vê. Tá? Então, assim, campings, né, em resorts, né, lugares caríssimos. Tá? Por que não valoriza o trabalho de quem está conquistando o resultado com seus atletas? É um momento para isso. Tá? Eu acho que o Brasil chegou a hora de entender que nós viemos para lutar, essa geração que está vindo é muito séria, ela está querendo resultado e ela está lutando para garantir esse resultado com seus atletas. Tá? Agradeço novamente a todos. Tá? Volto a falar aqui, quem fala é o mestre Fábio Costa,
tá? Técnico da seleção brasileira por direito, tá? Técnico da seleção brasileira por direito, tá? Então, muito obrigado, boa noite e um abraço a todos.